Queridos amigos, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este Devocional Mundial para Jovens Adultos, que está sendo transmitido do Centro de Conferências em Salt Lake City e está lotado, capacidade total. Eu sou o Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Agradecemos a todos vocês por se unirem a nós neste grande devocional que tem o nosso querido presidente Russell M. Nelson e a irmã Wendy Nelson como nossos oradores. Somos motivados por sua energia e por seu incansável compromisso com o Senhor. Hoje, estamos ansiosos para ouvir as suas mensagens. Gostaríamos de reconhecer os membros da Junta de Educação da Igreja, do Comitê Executivo de Sacerdócio e da família e da presidência de área Utah que estão aqui conosco. Nosso hino de abertura será cantado pela congregação. Todos nós cantaremos o hino número 4, No Monte a Bandeira. Teremos como regente a irmã Helena Aburto com o irmão Brian Matias ao órgão. Após o hino, o irmão Joseph McKellar oferecerá a primeira oração. Dear Heavenly Father, Amado Pai Celestial, agradecemos por este dia maravilhoso, pela oportunidade que temos de nos reunir nesse centro de conferência e ao redor do mundo para ouvir o Teu profeta. Abençoe para que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos e sentirmos o Teu Espírito. Abençoe para que possamos partir determinados a fazermos o Seu trabalho. E isso nós falamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouviremos primeiramente um número musical apresentado por um coro de jovens adultos de Utah, que cantará Israel, Jesus te chama. Eles terão a regência de Matthew Johnson e o irmão Maxberg junto ao órgão. Depois do coro, teremos a bênção de ouvir a irmã Wendy Nelson.
O presidente Russell M. Nelson, presidente, o nosso profeta e o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias será o nosso último orador de hoje. Após a mensagem do presidente Nelson, o coro cantará Trabalhemos Hoje. A irmã Mackenzie Taylor oferecerá a oração de encerramento. Israel, Israel, God is calling, calling thee from lands of woe. Babylon the great is falling, God shall all her towers o'erthrow. Come to Zion, come to Zion. Of anger flow. Come to Zion, come to Zion, ere his floods of anger flow. Israel, Israel, God.
Our dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, amamos muito vocês. Gostaríamos muito de levar cada um de vocês conosco para casa. E mais importante, oramos para que o que for ensinado a vocês hoje, pelo Espírito Santo, os ajude a estarem mais preparados para retornar ao lar. Lar com L maiúsculo. Hoje eu gostaria de falar a vocês sobre uma pergunta que pode mudar suas vidas. Essa pergunta pode aumentar sua confiança, diminuir sua ansiedade, motivá-los, elevar seu humor e visão, aumentar sua produtividade, aumentar seu foco e clareza de pensamento, ajudá-los a resistir à tentação, ajudá-los a perceber uma mentira, aumentar sua gratidão ou diminuir o estresse em sua vida, aumentar sua capacidade de amar e ajudá-los a tomar melhores decisões. Essa pergunta pode trazer alegria, consolo, amor e paz a vocês. Como posso estar certa disso? Porque é exatamente o que 30 jovens como vocês me ensinaram. E eu acredito neles. Esses jovens adultos me ensinaram que, quando vocês fazem essa pergunta específica a si mesmos, ela pode ajudá-los a buscar o que realmente importa na vida, ajudá-los a fazer mudanças que vocês desejam em sua vida e pode até ajudá-los a se arrepender verdadeiramente. De acordo com seus amigos, essa pergunta pode lhes dar olhos para ver como nunca viram antes. A mão do Senhor em sua vida, a beleza da terra e a bondade nas pessoas. Em resumo, como essa pergunta faz com que vocês estejam em contato com o Espírito do Senhor e com o DNA divino do seu Espírito, ela pode lhes trazer mais luz e verdade. Seus amigos também me ensinaram que essa pergunta funciona mesmo que a vida atual de vocês seja muito agitada ou monótona. Também não importa como vocês estão se sentindo, felizes ou tristes, sozinhos, esgotados, deprimidos, motivados, ansiosos, animados, solitários, abandonados, sobrecarregados, menosprezados ou muito felizes. Não importa, essa pergunta pode funcionar para vocês. Gostariam de saber qual é a pergunta? Ótimo. Primeiro, gostaria de colocar em contexto. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor e o cabeça desta igreja, a igreja dele, deixou muito claro que ele quer que você e eu nos tornemos cada vez mais santos. Ele até mesmo nos ordenou a fazer isso, dizendo: deveis praticar a virtude e a santidade perante mim. E ele não deixou esse mandamento assim, ele acrescentou a palavra continuamente. Agora, parece ser muito difícil e simplesmente impossível praticar a santidade continuamente. Eu entendo completamente se vocês estiverem pensando, irmã Nelson, simplesmente eu não tenho essa capacidade dentro de mim. Mas permita-me assegurar-lhes que vocês têm. Antes do nosso casamento, eu era psicóloga, terapeuta conjugal e familiar e professora da BYU. Durante esses 30 anos da minha vida profissional, aprendi sobre o poder das perguntas. Algumas perguntas podem nos ajudar a pensar nas coisas de uma maneira totalmente nova, deixando nosso coração e nossa mente abertos para outros tipos de possibilidades que, de outra forma, não consideraríamos. Então, há 2 meses, ao pensar no poder das perguntas, convidei 30 de nossos amigos jovens adultos com a mesma idade de vocês, casados e solteiros, para pensar nessa pergunta por 3 dias. Pedi-lhes que fizessem o seguinte: para apenas uma situação por dia, em cada um dos 3 dias, pergunte a si mesmo: o que um jovem adulto santo faria? É isso, só isso. O que um jovem adulto santo faria? Por exemplo, como uma jovem adulta santa começaria o dia? O que estaria na lista de tarefas dela? Ou de um jovem? Como um jovem falaria com um amigo? Como ele agiria ao fazer compras, jogar, orar, lavar roupas? Ler para uma criança. O que será que um jovem adulto santo iria ouvir, dizer, escrever, ler, assistir ou vestir? Se um jovem adulto santo fosse falsamente acusado, traído ou mal interpretado, o que faria? O que ele faria numa situação muito difícil em que seus valores
ou princípios fossem testados. Como uma jovem se prepararia para tomar o sacramento todos os dias? Como um jovem adulto solteiro, santo, usaria seu tempo a fim de se preparar para o casamento em vez de esperar pelo casamento? Como os jovens adultos santos que são casados fortalecem seu casamento? E o que aconteceu? Em vários estados dos Estados Unidos e em 2 cidades do Canadá, 30 jovens adultos foram trabalhar perguntando a si mesmos o que um jovem adulto faria. E aí, uma onda de atividades diárias habituais começou, cada uma delas sendo realizada da maneira como um jovem adulto santo faria. Depois de alguns dias, os relatórios começaram a chegar. Gostaria de compartilhar com vocês o que alguns dos seus amigos fizeram. Por exemplo, os vegetais no almoço foram ingeridos com mais gratidão. Músicas e podcasts habituais foram substituídos por mensagens de conferência geral, podcasts inspirados do Vem e Segue-me. Os aplicativos da mídia social que consomem o tempo foram excluídos. Os programas de televisão com palavras obscenas foram desligados. As enormes listas de tarefas foram priorizadas novamente. Orações foram feitas antes da tentativa de fazer uma lição de casa difícil, convidando o Espírito Santo para ser seu tutor. Escrituras foram saboreadas por muitas vezes, inclusive logo antes do início de uma prova, o que trouxe resultados milagrosos. Hábitos de fortalecimento espiritual que haviam sido perdidos desde o retorno de uma missão foram restabelecidos. Testemunhos foram compartilhados com colegas de classe. O ciúme de amigos que estavam namorando e se casando foi substituído por amor e por alegria sentido por eles. Dirigir passou a ser um momento tranquilo e para meditação. Pensamentos negativos persistentes foram substituídos pela contagem de pequenas vitórias e muitas bênçãos. O tempo despendido com dispositivos eletrônicos foi substituído por telefonemas e visitas presenciais. O tempo despendido com o templo aumentou, e assim como o serviço dos maridos nas tarefas domésticas da casa. E o amor do Pai Celestial e Jesus Cristo foi sentido em abundância. O que mais aconteceu? Um jovem adulto descobriu o seguinte: o poder do arbítrio. E ela disse: ao escolher assistir à conferência geral como um jovem adulto santo faria, eu não estava assistindo para agradar ninguém, nem para controlar o modo como as pessoas me veem. Eu estava assistindo porque sei que esta igreja é verdadeira, o evangelho é verdadeiro. Os homens e as mulheres que discursam são inspirados e guiados pelo Senhor, e eu queria aprender. Uma outra jovem que só pensava em agradar as pessoas o tempo todo relatou que o estresse dela no trabalho diminuiu. Ela diz: quando fiz essa pergunta a mim mesma, minha perspectiva mudou completamente. Minha confiança se renovou ao me lembrar do significado das coisas mais importantes. Aprendi que quanto mais santo você se torna, menos se preocupa em fazer o que os outros querem e mais em fazer o que Deus quer de você. Meus queridos irmãos e irmãs, no momento, o Templo de Salt Lake é uma maravilha arquitetônica, mas não é um templo do Senhor em funcionamento. Como essa estrutura extraordinária está passando por extensas reformas e estabilizações para a segurança, o Templo de Salt Lake foi desativado como templo. Quando o templo é desativado, aquilo que é sagrado, relacionado a ordenanças e instruções, é retirado. E, infelizmente, o mesmo pode acontecer com as pessoas, por meio das bofetadas de Satanás, más escolhas e das interações que ameaçam a vida eterna com aqueles no grande e espaçoso edifício. Tragicamente, muitos jovens adultos tiveram aquilo que é sagrado removido de suas vidas. Esses jovens adultos foram, por assim dizer, desativados como templos do Senhor. Agora, quer isso tenha acontecido com você ou não, eu os convido
a recuperar ou aumentar o que é sagrado em sua vida, fazendo exatamente o que o Senhor ordenou, que é praticar a santidade continuamente. Talvez vocês desejem começar esse processo perguntando a si mesmos, em apenas uma situação, a cada um dos 3 dias, como fizeram aqueles jovens, o que um jovem adulto santo faria? E depois façam aquilo que pensarem. Ao viver a sua vida agitada, tentando ser um pouco mais santo dia a dia e se arrependendo rapidamente ao cometer um erro, vocês encontrarão alegria nesta vida e vida eterna no mundo vindouro. E começarão a experimentar de uma maneira mais profunda e inesquecível exatamente o que nosso Salvador Jesus Cristo prometeu quando Ele disse: posso tornar-vos santos. Meus queridos irmãos e irmãs, o presidente Nelson falará a vocês agora. Presto meu testemunho a vocês e poderia testemunhar em qualquer tribunal ou nação da terra que o presidente Russell M. Nelson é o profeta do Senhor na terra hoje, escolhido e instruído por Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a irmã Nelson e eu esperamos por esta noite há meses. Minha esposa Wendy é uma mulher de grande fé e sabedoria. Recomendo que ouçam os ensinamentos dela. Como é maravilhoso nos reunir com vocês no aniversário da restauração do sacerdócio arônico. Como sabem, no dia 15 de maio de 1829, o profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery ajoelharam-se em um local isolado em um bosque perto da casa de Joseph e Emma, em Harmony, Pensilvânia. A irmã Nelson e eu estivemos naquele bosque repleto de árvores. Este bosque tornou-se sagrado quando João Batista conferiu o sacerdócio arônico a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Posteriormente, Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio de Melquisedeque na mesma área. Em setembro de 2015, dediquei aquele local da restauração do sacerdócio. De todas as designações que eu havia recebido até então, aquela foi a mais significativa para mim. Aquele local comemora a restauração da autoridade e das chaves do sacerdócio ao homem na terra. Essas e outras chaves foram necessárias para liderar a Igreja de Jesus Cristo restaurada e possibilitar que realizemos e recebamos ordenanças essenciais, incluindo o selamento de famílias para a eternidade. Aquele dia de dedicação foi um momento singular na minha vida. Agora, este é um momento singular na sua vida. Não haverá outro igual. Vocês estão estabelecendo prioridades e padrões que afetarão dramaticamente não apenas sua vida mortal, mas também sua vida eterna. Vamos falar um pouco sobre a vida. Eu tenho um pouco de experiência com isso. Eu cresci durante a Grande Depressão. Eu era adolescente durante a Segunda Guerra Mundial. Eu já estive bem perto da morte. Já visitei 6 continentes, muitas vezes, e ainda não encontrei um povo ou uma cultura que não me inspirasse. Eu também já vivenciei o luto. E eu vi 2 filhas preciosas, de maneira lenta
e dolorosa e, fatalmente, consumidas pelo câncer. Eu enterrei uma esposa magnífica, a Denzel, a mãe de nossos 10 filhos. Sabendo que não é bom que o homem estivesse só, decidi me casar novamente. Casei-me com outra mulher extraordinária, minha querida Wendy. Já vi amigos e familiares fazerem escolhas heróicas e viverem vidas exemplares. E vi outros tomarem decisões desastrosas que os fizeram desperdiçar seu potencial. Em resumo, já vivi muito tempo. E agora, eu já não compro mais bananas verdes. Eu também parei de gastar tempo com as coisas que não importam. Mas vocês realmente importam para mim. E seu futuro também importa muito para mim. Então, para mim, é uma honra haver tantos de vocês aqui hoje. E sou grato pelos músicos que iniciaram nossa reunião de maneira tão bela. Hoje quero falar sobre seu futuro. A irmã Nelson e eu assistimos recentemente à posse do reitor de uma universidade. Durante aquele ótimo evento, pensei nos inúmeros educadores em todo o mundo que se dedicam a ensinar homens e mulheres da idade de vocês. O estudo é algo muito importante. Eu o considero uma responsabilidade religiosa. A glória de Deus é inteligência. Entretanto, há uma grande diferença entre as responsabilidades dos educadores seculares e a minha responsabilidade como apóstolo sênior na Terra. O trabalho deles é educá-los e prepará-los para a sua experiência mortal, ou seja, a como ter sucesso no trabalho de sua vida. Minha responsabilidade é educá-los e prepará-los também para a sua experiência imortal, ou seja, a como obter a vida eterna. Os ensinamentos das melhores instituições de ensino superior têm limitações, porque a educação secular geralmente ignora 3 grandes verdades que raramente são abordadas. Primeira, cada um de nós irá morrer. Segunda, por causa de Jesus Cristo, cada um de nós ressuscitará e se tornará imortal. E terceira, o dia do juízo final está próximo para cada um de nós. Essas 3 verdades absolutas devem formar a base de sua educação espiritual. Graças à restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude, sabemos muito sobre nossas possibilidades após a mortalidade. Sabemos que a casa de nosso Pai há muitas moradas. Sabemos que Deus ama tanto os seus filhos, que, assim como o presidente Dallin H. Oaks ensinou, todos os filhos de Deus, com poucas exceções, acabarão, no final, indo para um reino de glória. Pensem nisso. Nosso Pai criou reinos de glória, os reinos celestial, terrestrial e celestial, para proporcionar um lugar glorioso para seus filhos.
Meu propósito, nesta noite, é certificar-me de que seus olhos estão bem abertos para a verdade, de que esta vida realmente é o momento em que vocês decidem que tipo de vida vocês querem viver para sempre. Agora é o seu tempo de preparar-se para o encontro com Deus. O período da vida mortal não é nem um nanosegundo em comparação com a eternidade. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, que nanosegundo crucial é este? Durante esta vida, podemos escolher quais leis estamos dispostos a obedecer. As do reino celestial, as do reino terrestrial ou as do reino telestial. E, portanto, em qual reino de glória viveremos para sempre. Cada escolha justa que vocês fizerem aqui pagará grandes dividendos agora. Mas as escolhas justas na mortalidade pagarão dividendos inimagináveis eternamente. Se vocês optarem por fazer convênios com Deus e forem fiéis a esses convênios, terão a promessa de um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. Essas verdades devem estimular seu senso final de FOMO, ou o medo de perder oportunidades. Vocês têm o potencial de alcançar o reino celestial. O FOMO final seria perder o reino celestial, contentando-se com um reino de menos glória. Porque aqui na Terra, vocês escolheram apenas viver as leis de um reino de menos glória. É claro que o adversário não deseja que vocês pensem no amanhã, muito menos na vida eterna. Mas, por favor, não sejam desinformados ou ingênuos sobre as oportunidades e os desafios da mortalidade. Com isso em mente, vocês precisam entender 3 verdades fundamentais que os ajudarão a preparar seu caminho futuro. Primeira, conheçam a verdade sobre quem vocês são. Segunda, conheçam a verdade sobre o que o Pai Celestial e seu Filho ofereceram a vocês. E terceira, conheçam a verdade relacionada à sua conversão. Falarei um pouco sobre cada um desses 3 pontos. Primeiro, conheçam a verdade sobre quem vocês são. Acredito que se o Senhor estivesse falando diretamente a vocês, nesta noite, a primeira coisa que Ele se certificaria de que entendessem é a sua verdadeira identidade. Meus queridos amigos, vocês são literalmente filhos espirituais de Deus. Vocês cantam essa verdade desde que aprenderam as palavras do hino Sou um Filho de Deus. Mas será que essa verdade eterna está gravada em seu coração? Será que essa verdade já os salvou quando foram confrontados por uma tentação? Temo que vocês tenham ouvido essa verdade com tanta frequência que ela soe mais como um slogan do que como uma verdade divina. No entanto, a maneira como pensam sobre quem vocês realmente são afeta quase todas as decisões que tomarão. No ano 2006, quando me casei com a Wendy, tive várias surpresas. A maioria delas maravilhosas. Uma dessas surpresas foi o número de itens de vestuário que ela possuía que exibiam algum logotipo. Universidades das quais ela se formou, lugares para onde ela viajou e assim por diante. Sempre que ela usava um desses itens, eu a provocava dizendo: "Qual a propaganda que você está fazendo hoje?"
e ela me convidou a participar da brincadeira com ela. Os rótulos podem ser divertidos e indicar seu apoio a várias coisas positivas. Muitos rótulos mudarão para vocês com o passar do tempo. E nem todos têm o mesmo valor. Mas, se algum rótulo substituir seus identificadores mais importantes, os resultados podem ser espiritualmente sufocantes. Por exemplo, se eu fosse classificar em ordem de importância as atribuições que poderiam ser aplicadas a mim, eu diria: primeiro, sou um filho de Deus. Sou o filho de Deus. Depois, filho do convênio. Depois, um discípulo de Jesus Cristo e membro dedicado de sua igreja restaurada. A seguir, viriam meus títulos honrosos, como marido e pai, e então, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Todos os outros rótulos que já se aplicaram a mim, como médico, cirurgião, pesquisador, professor, tenente, capitão, PhD, norte-americano e assim por diante, ficariam em algum lugar menos importante na lista. Agora, vamos fazer essa pergunta a vocês. Quem são vocês? Em essência, vocês são filhos de Deus. Segundo, como membros da igreja, vocês são filhos do convênio. E terceiro, vocês são discípulos de Jesus Cristo. Hoje imploro a vocês que não substituam esses três identificadores primordiais e imutáveis por quaisquer outro, porque isso pode impedir seu progresso ou classificá-los em um estereótipo que poderia impedir sua progressão eterna. Por exemplo, se vocês se identificam principalmente como um norte-americano, aqueles que não são norte-americanos podem pensar: eu sei tudo o que há para saber sobre vocês, e atribuir crenças errôneas a vocês. Se vocês se identificarem por sua afiliação política, serão instantaneamente categorizados como tendo certas crenças. Embora eu não conheça ninguém que acredite em tudo que seu partido político preferido atualmente defenda. Poderíamos continuar repetindo as restrições de vários rótulos que colocamos em nós mesmos ou que outras pessoas nos colocam. Alguns podem me rotular como um idoso. Mas sou muito mais jovem do que Adão na sua época. E mais jovem do que Noé. O preconceito com a idade, racismo, nacionalismo, sexismo e uma série de outros ismos são universalmente limitantes. Como é trágico quando alguém acredita no rótulo que outra pessoa lhe deu. Imagine o coração partido de uma criança que ouve: "Você é burro". Identificadores e rótulos têm grande poder. O adversário se alegra com os rótulos porque eles nos dividem e restringem a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Como é triste quando honramos os rótulos mais do que honramos uns aos outros. Os rótulos podem levar ao julgamento e à animosidade. Qualquer abuso ou preconceito contra outra pessoa por causa de nacionalidade, raça, orientação sexual,
gênero, nível educacional, cultura ou outros identificadores significativos é ofensivo ao nosso Criador. Tais maus tratos nos levam a viver abaixo de nossa estatura como filhos e filhas de seu convênio. É claro que existem vários rótulos que podem ser muito importantes para vocês. Peço que não me entendam mal. Não estou dizendo que outras nomeações e identificadores não sejam significativos. Estou simplesmente dizendo que nenhum identificador deve remover, substituir ou ter prioridade sobre essas três atribuições duradouras: Filho de Deus, Filho do Convênio e discípulo de Jesus Cristo. Qualquer identificador que não seja compatível com essas três atribuições básicas acabará por decepcioná-los. Outros rótulos vão desapontá-los com o tempo, porque não têm o poder de conduzi-los à vida eterna no reino celestial de Deus. Identificadores mundanos nunca lhes darão uma visão de quem vocês podem se tornar. Eles nunca confirmarão seu DNA divino ou seu potencial divino e ilimitado. Por existir um magnífico plano de salvação de autoria do Pai Celestial, não é lógico que vocês também tenham um destino divino? Não se enganem. Seu potencial é divino. Ao buscarem diligentemente, Deus lhe dará vislumbres de quem vocês podem se tornar. Então, quem são vocês? Em primeiro lugar, vocês são filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Ao aceitarem essas verdades, nosso Pai Celestial os ajudará a alcançar seu objetivo final de viverem eternamente em sua santa presença. Segundo, conheçam a verdade sobre o que Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo ofereceram a vocês. Resumindo, eles ofereceram-lhes tudo. O plano do Pai Celestial para seus filhos nos permite viver onde e como Ele vive e, por fim, nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Seu plano literalmente torna as mais grandiosas bênçãos de toda a eternidade disponíveis para nós, incluindo o potencial de nos tornarmos co-herdeiros com Cristo. Deus sabe tudo e tudo vê. Em toda a eternidade, ninguém jamais os conhecerá ou se preocupará com vocês mais do que Ele. Ninguém jamais estará mais perto de vocês do que Ele. Vocês podem abrir seu coração a Ele e confiar que Ele enviará o Espírito Santo e anjos para cuidar de vocês. Ele demonstrou seu amor supremo quando enviou seu Filho unigênito para morrer por vocês, para ser seu Salvador e o seu Redentor. Por meio de sua expiação, o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Portanto, Ele é poderoso para purificá-los de toda iniquidade. Ele os livrará de suas circunstâncias mais excruciantes à sua própria maneira e em seu próprio tempo. Ao se achegarem a Ele com fé, Ele os guiará, preservará e protegerá. Ele curará seu coração partido e os consolará em sua angústia. Ele lhes dará acesso ao seu poder e Ele fará com que o impossível em sua vida se torne possível.
Jesus Cristo é a única fonte duradoura de esperança, paz e alegria para vocês. Satanás nunca pode reproduzir nada disso. E Satanás nunca vai ajudá-los. Por outro lado, a obra e a glória de Deus é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Deus fará tudo o que Ele puder, salvo violar seu arbítrio, para ajudá-los a não perder as maiores bênçãos de toda a eternidade. Deus tem um amor especial por cada pessoa que faz um convênio com Ele nas águas do batismo. E esse amor divino se aprofunda à medida que convênios adicionais são feitos e são cumpridos de modo fiel. Então, no final da vida mortal, o reencontro de cada filho do convênio com nosso Pai Celestial será precioso. Ele também se importa profundamente com a oportunidade de todos os filhos ouvirem as boas novas do Evangelho restaurado. O Pai Celestial tem enviado seus filhos à Terra há mais de 6 milênios. A maioria dessas pessoas ainda não recebeu as ordenanças que os qualificarão para a vida eterna. É por isso que os templos são tão significativos. E é por isso que coligar Israel em ambos os lados do véu é a causa mais importante na Terra hoje em dia. Vocês, meus caros companheiros neste trabalho sagrado, têm um papel essencial nesta coligação, e eu lhes agradeço por isso. E isso agora me leva ao terceiro ponto. Conheçam a verdade relacionada à sua conversão. A verdade é a de que vocês devem ser responsáveis por sua própria conversão. Ninguém mais pode fazer isso por vocês. Gostaria de convidá-los a pensar sobre algumas perguntas. Vocês querem sentir paz em relação às preocupações que atualmente os atormentam? Querem conhecer melhor a Jesus Cristo? Querem aprender como o seu poder divino pode curar suas feridas e suas fraquezas? Querem vivenciar o doce e reconfortante poder da expiação de Jesus Cristo operando em sua vida? Procurar responder essas perguntas exigirá esforço, muito esforço. Eu imploro que vocês assumam responsabilidade por seu testemunho. Esforcem-se para obtê-lo. Cultivem com crença. Não o poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres descrentes e depois fica se perguntando por que seu testemunho está diminuindo. Empenhem-se na oração diária, sincera e humilde. Banqueteiem-se com as palavras dos profetas antigos e modernos. Peçam ao Senhor para ensiná-los a ouvi-lo melhor. Passem mais tempo realizando o trabalho de templo e da história da família. Ao fazerem seu testemunho sua maior prioridade, observem os milagres que acontecerão na sua vida. Se tiverem perguntas, e espero que tenham perguntas, procurem respostas com o desejo fervoroso de acreditar. Aprendam tudo o que puderem sobre o Evangelho e certifiquem-se de recorrer a fontes repletas de verdade para obter orientação. Vivemos na dispensação em que nada será retido. Assim, com o passar do tempo, o Senhor responderá a todas as nossas perguntas. Enquanto isso, mergulhem no rico reservatório de revelação que temos ao nosso alcance. Prometo que isso fortalecerá seu testemunho, mesmo que algumas de suas perguntas ainda não tenham sido respondidas. Suas perguntas sinceras, feitas com fé, sempre levarão a mais fé e a mais conhecimento. Se amigos e familiares se afastarem da igreja,
continuem a amá-los. Não cabe a vocês julgarem a escolha de outra pessoa, assim como vocês não merecem ser criticados por permanecerem fiéis. Agora, por favor, ouçam-me quando digo o seguinte: não se deixem enganar por pessoas cujas dúvidas podem estar sendo alimentadas por coisas que vocês não estão vendo na vida deles. Acima de tudo, deixe que seus amigos céticos vejam o quanto vocês amam o Senhor e seu Evangelho. Surpreendam o coração duvidoso deles com seu coração que crê. Ao assumirem a responsabilidade por seu testemunho e ao fazerem-no crescer, vocês se tornarão um instrumento mais poderoso nas mãos do Senhor. Serão movidos por uma causa melhor, a causa de Jesus Cristo. Não há nada mais importante acontecendo nesta terra do que coligar Israel para Ele. Façam com que seu Pai Celestial saiba que vocês desejam ajudar. Peçam a Ele que os coloque para trabalhar nessa causa gloriosa. Então, recuem um pouco para observar e maravilhem-se com o que acontece quando vocês permitem que Deus prevaleça em sua vida. Meus queridos jovens amigos, eu amo vocês. Eu acredito em vocês. Sou grato por vocês. Como profeta do Senhor, eu os abençoo para que conheçam a verdade sobre quem vocês são e valorizem a verdade a respeito de qual é realmente o seu glorioso potencial. Eu os abençoo para que assumam a responsabilidade por seu testemunho e os abençoo para que tenham o desejo e a força de cumprir os convênios que fizeram. E ao fazer isso, prometo que vivenciarão crescimento espiritual. Estarão livres do medo e terão uma confiança que mal podem imaginar neste momento. Terão a força para exercer uma influência positiva muito além de sua capacidade natural. E prometo que seu futuro será mais emocionante do que qualquer coisa em que possam acreditar atualmente. Eu assim os abençoo e novamente expresso minha gratidão e meu amor por cada um de vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido Pai Celestial, nos sentimos humildes e com nosso coração pleno por nos reunirmos esta noite para ouvir a voz de um profeta. Somos gratos pelo nosso profeta, presidente Nelson, e pela irmã Nelson. E as palavras que ouvimos hoje, e agradecemos os sentimentos que tivemos e pedimos a Ti, Pai Celestial, que levemos esses convites, esses ensinamentos para a nossa vida pessoal, nos lembremos nossa identidade divina como filhos de Deus, para nos esforçarmos ao fazer o melhor e retornar a Ti. Somos tão gratos pelo Teu Filho Jesus Cristo. Nós o amamos tanto e dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.